Pois bem, gente, há 2 sessões da Câmara de Vereadores de Teutônia, não foi nessa última quinta-feira, e sim na quinta-feira retrasada. O vereador Claudemir de Souza trouxe alguns dados relevantes no que dizem respeito à pasta da saúde, né, e como está o andamento da saúde pública aqui no nosso município de Teutônia. E hoje ele está aqui conosco para trazer, para repercutir um pouco mais do assunto que ele puxou, né, e que ele levantou na tribuna da Câmara de Vereadores. Claudemir, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Marcos, bom dia a toda a equipe de retaguarda aqui na Tirol, bom dia aos ouvintes em especial, todos os ouvintes que estão aí já no trabalho, outros que estão em casa tomando seu café, um bom dia especial a todos os nossos munícipes teutonienses aí e também da região. Vereador Claudinho, chamou a atenção os números que o senhor levantou na Câmara, né? Além dos números, algumas ações, e eu começo por uma que é muito preocupante, com relação ao número de pessoas que marcam consulta na saúde pública de Teutônia e acabam não comparecendo e nem desmarcando, né? Só para a gente começar o nosso assunto, né, Cláudio? Realmente é preocupante porque são 500, segundo informações que eu tive ali, no mês de maio, 520 pessoas marcaram a consulta e não compareceram ao posto de saúde para o atendimento. Significa que 520 pessoas ficaram sem essas consultas porque não foram atendidas. Os médicos foram pagos igual, no sentido, o gasto foi o mesmo, o pessoal para trabalhar estava lá, então é um prejuízo enorme para os cofres públicos, onde esse recurso poderia ser investido em medicamentos, em cirurgia, em auxílio a outras pessoas. E sem contar que essas pessoas que marcaram e não compareceram deverão voltar a marcar logo em frente, né, Cláudio? Com certeza, marcam para um outro dia, significa corre o risco de num outro dia seguinte também não ir, então a gente fica nesse impasse, né? Outros números que chamaram a atenção, Cláudio, e qual é que dá para fazer, que raio-x dá para fazer nesses primeiros 6 meses de nova administração em Teutônia, você como vereador do PP, hoje na bancada de oposição, né, mas que avaliação que dá para fazer quando o assunto é saúde pública? E você citava na Câmara, né, que mais uma vez investimos muito em saúde e as reclamações é na mesma proporção, né? Ao mesmo que se investe justamente a demanda continua a mesma. Realmente a gente foi em busca, assim, porque eu tenho visitado praticamente 2 vezes por semana, até 3 vezes o posto de saúde, principalmente de Canabara, onde é que é o X da questão de mais reclamações tem. Visito outros postos também, mas a gente tem, assim, buscado uma atenção especial junto ao postão do bairro Canabaro, onde tem uma circulação muito grande de pessoas. E ali foi constatado, só nesse período de até maio desse ano, 2.000 e poucos atendimentos a mais do que no mesmo período do ano passado. Então, significa que houve uma alteração muito grande no atendimento, no movimento, na circulação de pessoas dentro do posto de saúde do bairro Canabaro. Então, como foi falado, a gente vem falando, inclusive foi debatido já há vários anos, a gente vem debatendo sobre o percentual de investimento. Hoje, Teutônia vem investindo o percentual máximo exigido pelo governo na questão da saúde, que é 25% do orçamento. E o que acontece? Por esse percentual, deveria de se ter um retorno maior, as reclamações não seriam tantas. Então a gente sim está tentando ver aonde é que está o problema para realmente solucionar isso, porque o percentual do investimento é alto e o índice de satisfação está pouco. Então nós temos que ver o que está acontecendo e tentar rever algumas coisas. Agora, esse nível de satisfação, eu não sei se é uma peculiaridade da nossa cidade, né, Cláudio? E aqui a gente não quer justamente a administração A, a administração B, mas é um discurso que até de colegas seus, como vereadores, ano passado também traziam essas frases parecidas, né? Mas o que estão fazendo vocês como vereador do Poder Legislativo para buscar esses dados? Eu achei muito importante que o senhor trouxe dados, né? Não ficou só falando, trouxe dados relativos e contra fatos ou argumentos, né? O dado é o número é mais cru possível, né, Cláudio? O que dá para fazer? A gente vê um posto de saúde no bairro Canabaro aumentando, inclusive, esse horário de atendimento, né? Melhorou,
já houve algum reflexo junto à população, Cláudio? Então eu vejo sim, é importante a sua colocação, Marcos, porque eu vejo uma preocupação por parte do governo com relação a isso. Tanto no governo passado, a gente via essa preocupação de justamente atender melhor a nossa população. E foram tomadas algumas medidas, mas mediante a essas medidas tomadas, eu vejo assim que por parte da população, nós, a população, eu me incluo junto porque a gente tem família, a gente de vez em quando também usa o sistema público de saúde com atendimentos, então eu vejo que da nossa parte também precisa haver um comprometimento de cooperar com isso tudo. Por exemplo, quando se marcar uma consulta, comparecer. Por exemplo, agora, o horário estendido que foi colocado junto ao posto de saúde, justamente porque é uma preocupação, uma bandeira até de campanha que eu vi que o Dirinho, por sempre trabalhar em função da saúde, o Jonas também, seu pai já sempre foi, em épocas que foi prefeito, a maior preocupação dele, e eu, segundo, conversando com o prefeito, o maior investimento dele nesse período de 4 anos, ele tem direcionado para a saúde. E então, algumas medidas já foram feitas, inclusive assim, médicos, a gente aprovou na Câmara um incentivo aos médicos, é como que por atendimento a mais. E nesses incentivos foram-se gastos, eu não sei, eu não tenho agora exato aqui comigo o percentual de gastos, mas sei que foi economizado já em um mês R$10.000 com incentivo. Se fosse contratar um médico a mais, teria gastado R$10.000 a mais do que a gente, economizou esses 10 mil aprovando esse projeto de incentivo a consultas a mais que os médicos atuais vêm consultando. Então foi ampliado o horário até às 20 horas. A gente pensa futuramente em conversar com o prefeito até às 10 horas da noite, pelo menos. Sem contar que é uma promessa de campanha de 24 horas, né? Não dá pra esquecer essa bandeira que foi levantada pela administração que está aí, que venceu as eleições no último outubro. Então a gente tem que fazer um levantamento, e eu creio assim, nós vereadores, nós todos vereadores, temos o direito e o dever de acompanhar de não só de chegar na tribuna da Câmara e criticar e falar, porque eu sempre fui assim, eu estou indo para o 3º mandato, a gente tem uma experiência já de quase 10 anos de mandato de vida pública. Então o que a gente tem feito? Eu, antes de falar alguma coisa na tribuna da Câmara, eu vou junto aos secretários, porque isso é público, os vereadores têm acesso e têm direito a chegar nos secretários, a chegar nos capatazes, a chegar nos subsecretários e pegar alguns dados e, em cima disso, ajudar o governo. Porque a nossa missão, eu mesmo sendo vereador de oposição, a nossa missão não é aqui ficar criticando, ficar criando polêmica, colocar as pessoas contra o poder público ou ficar bajulando o poder público, o governo, para tentar adquirir algum benefício. Não é a nossa missão. A nossa missão, por exemplo, a partir do momento que termina numa eleição, nós temos que se unir para fazer um trabalho coletivo em prol da população. Então, o que a gente está vendo? Hoje, parte da população, por exemplo, no horário estendido que foi colocado agora, eu vejo diminuiu as fichas, segundo informações que eu fui lá no posto e obtive. As fichas de manhã, porque é frio, o pessoal não está indo de manhã, está deixando para ir de tarde pegar o horário das fichas das 5h30. Por exemplo, esse pessoal que necessita dessas fichas, que realmente foi aberto exclusivamente para o pessoal que trabalha nas fábricas, para não perder o horário de trabalho, para não precisar botar atestado, porque às vezes pega seu filho, às vezes tem uma outra situação. Então, ele chega lá às 5h30 hoje para pegar sua ficha e não tem mais, porque às 2 horas da tarde já tem alguém lá esperando para pegar essas fichas. São 10 fichas a mais que foram colocadas. Então eu queria pedir o apoio da população que nos ajudasse também. O poder público está fazendo o máximo. Precisamos melhorar, sim, precisamos. Os vereadores estão unidos. Eu creio assim, não tem nenhum vereador que está puxando para lá, outro para cá. Nós estamos os 11 vereadores unidos nesse propósito, porque nós queremos ajudar o município de Teutônia. Então, eu vejo que se nós, vereadores, se unir, a população também cooperar, por exemplo, quem não trabalha e gostaria de ser atendido, vai de manhã. Eu sei que é ruim acordar cedo para pegar uma ficha, mas segundo informações a gente tá sobrando ficha agora de manhã, tá faltando no horário estendido, então a gente faz de tudo para melhorar e as reclamações continuam. Eu estive lá visitando o posto, alguém disse, olha, não consegui ficha, eu não consegui pediatra, eu não consegui. Então, a gente fica assim, às vezes, sem saber o que fazer. Essa questão, ela é bem melindrosa, né, Cláudio? Essa questão justamente
das 10 consultas a mais no período que era reservado para pessoas que talvez trabalham durante o dia, e daí as fichas de manhã cedo estão sobrando, né? É uma questão de ajustar, mas de que a população entenda também, né, Cláudio? Então a gente quer pedir assim para a população, nos ajude. Porque eu sei que sempre a minha prioridade é maior do que a do outro às vezes, no sentido, a prioridade da gente é maior do que a do outro. Então, se todos cooperar, eu creio que, porque o governo, eu tenho certeza disso, e a gente sabe que com saúde não se brinca. Eu estou hoje com o meu sogro hospitalizado, já há vários dias no Hospital Ouro Branco, então a gente assim tem esse contato, às vezes na tribuna é fácil de falar, mas quando tu vai lá dentro do hospital, quando tu vai lá dentro de um posto de saúde, quando tu precisa de um atendimento em uma outra cidade, né? A gente hoje, então nessa semana passada, Marcos, é importante eu colocar sobre isso, a gente precisou do suporte do Hospital Ouro Branco, a gente precisou do suporte da Secretaria Municipal de Saúde de Ipaverama. Então assim, fomos atendidos da melhor forma possível, foi disponibilizados técnicos de enfermagem por parte da prefeitura, foi disponibilizada a ambulância. Então a gente às vezes reclama, mas eu vejo assim as pessoas sendo muito bem atendidas nesse quesito de dispensação de funcionários para o atendimento da saúde. A questão é o ajuste, eu acho, né, Cláudio? As políticas públicas estão aí, elas existem e devem ser ajustadas, né? E a gente espera tanto da parte da população quanto da parte do poder público municipal e de vocês, enquanto vereadores, que fiscalizem e que agilizem esse processo todo. Vamos esperar, né, Cláudio, que as coisas melhorem. Agora é um período, você com experiência, também sempre foi muito voltado à saúde pública. Esse período de inverno agora também tende a ser um pouco mais complicado ano após ano, né, Cláudio? As demandas, como vem crescendo também o número de pessoas no nosso município, e é um município que é pujante, um município que vem crescendo, então automaticamente cresce também esse número de atendimentos, o percentual que precisa ser investido. Então eu vejo que faz parte do próprio crescimento do município. Perfeito. Cláudio Emílio de Souza, semana teremos sessão? Acho que na outra só, né? Dia 8, agora vai ser dia 6, 7, acho que folga uma e volta na outra, de julho, né? Muito bem, sessão do Legislativo, a gente vai continuar acompanhando e trazendo e repercutindo o que a Tirol FM faz já há 5 anos, e a gente que repercute todo o pronunciamento de vocês na tribuna da Câmara, Cláudio, e a gente vai continuar fazendo dessa mesma forma. E eu fiquei realmente... fiquei instável quando ouvi aqueles números que o senhor trazia, por isso nossa razão de convidá-lo você aqui, e obrigado por ter nos atendido sempre da mesma forma, com tamanha ética e coerência como todos os demais vereadores aqui de Teutônia. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado, Marcos, e também a toda a direção aqui da Rádio Tirol, e eu sempre, assim, tenho me mantido lá. Inclusive outro dia eu falava sobre a questão da imprensa. Eu vejo a nossa imprensa local, uma imprensa que hoje é imparcial, que coopera. A gente, até não sei se é possível eu abordar esse assunto agora. A gente foi a Brasília agora no início do ano e conseguimos alguns recursos para o município, inclusive numa emenda que eu consegui foi revertida numa ambulância para o município, uma emenda do senador Paim, e inclusive um meio de comunicação que não é do nosso município colocou que nós, vereadores, estamos indo para Brasília a passeio, a turismo, e isso é uma inverdade, porque na verdade, assim, todo vereador, ele precisa ir para Brasília, ele tem que ir, porque uma emenda que ele conseguir lá com algum deputado, infelizmente funciona assim, não é de outra forma. O vereador precisa construir esse relacionamento com o deputado federal para que ele destine para o município. Inclusive agora temos mais umas encaminhadas, e eu hoje estou indo a Porto Alegre, agora de manhã às 9 horas tem uma audiência lá em Porto Alegre, eu estou saindo às 9 horas daqui, tem uma audiência em Porto Alegre, inclusive com algumas emendas já pré-agendadas. Vou agendar aqui em Porto Alegre para, possivelmente em outubro, a gente ir a Brasília de novo e trazer mais em torno de 200 a 300 mil para o município de Teutônia. Então, numa viagem que o vereador vai a Brasília, gasta em torno de R$2.000, uma viagem que custa para os cofres públicos. Imagina, o vereador gasta R$2.000 a R$3.000, vamos dizer que seja R$3.000, traz 150 mil de recursos para o município. Então isso não é, o vereador está se pagando o mandato todo. O vereador que não faz isso, que não sai de Teutônia, o vereador que não gera custo, ou seja, assim, que não vai em busca de recurso, né? Que não se prepara, é um investimento, né, Cláudio? Ele se torna prejuízo para o município.
Ele se torna prejuízo, o vereador se torna prejuízo. Se ele não gastar, investir e ir atrás de recursos, ele se torna prejuízo para o município. Nós não queremos dar prejuízo para o município, nós queremos gerar resultado, nós queremos trazer investimentos e investimentos pesados para o município. Bacana, bom saber disso, Cláudio. Boa viagem então para você até a capital do estado, né? Isso. É uma próxima oportunidade, até a próxima sessão da Câmara de Vereadores. Grande abraço. Um bom dia a todos e Deus abençoe e uma boa semana a todos nós aí. Cláudio Mir de Souza, vereador do Partido Progressista aqui no município de Teutônia.